Olá, você que nos assiste nesse momento, ou que juntos estamos a estudar a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Hoje é a parte final do oitavo mandamento, estamos quase terminando esse ciclo de estudos. Já é, são mais de 20 vídeos sobre esse assunto, mas eu creio que tem sido de grande ajuda, auxílio, compreensão para a sua vida, né? Que possamos continuar até o fim, né, nessa jornada, entendendo essa lei moral presente nos nossos dias hoje. Nós estamos falando sobre o oitavo mandamento e sobre a sacralidade da prática das nossas ações, né, de forma pessoal e de forma coletiva. O nosso texto ainda básico, Êxodo capítulo 20, do verso 15, não furtarás. Semana passada nós vimos em Amós, Velho Testamento, um exemplo de como transgride-se esse mandamento do Senhor para as nossas vidas na forma prática. Hoje nós vamos ver um pouco o que está por trás dessa ação também no Novo Testamento, quando fala no Novo Testamento, principalmente Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso: quem furtava não furte mais, mas por trás dessa questão de não furtar tinha umas práticas de vida, né, que se torna interessante para nós compreendermos, né, não tirarmos fora do contexto, né, aquilo que Paulo está nos ensinando nesse momento. É dessa forma que nós vamos estar fazendo essa leitura hoje, né, de Efésios capítulo 4, do verso 25 ao verso 32. Que o texto diz assim, Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim como toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É interessante olhar para esse texto, né, de Efésios 4, verso 25 a 32, que nele está falando sobre o não furtar. Mas ele inicia falando sobre uma vida falsa, né? Deixando a mentira para quê? Para que tenha uma vida verdadeira, né? E quando nós levamos uma vida falsa, nós podemos também estar transgredindo não só os mandamentos anteriores, como este mandamento e os dois últimos mandamentos que também iremos estudar. Então, nós temos um contexto aqui e nós queremos trabalhar esse contexto hoje para nós entendermos, então, à luz da palavra de Deus, o que Paulo estava trazendo aos irmãos de Éfeso, mas também, através disso, o Espírito Santo às nossas vidas hoje. Estamos falando, como vimos no vídeo anterior em Amós, né, que não furtar ou não roubar tem a ver com a honestidade de vida na sua prática. E a honestidade no Novo Testamento também, né, não é muito diferente daquilo que o Velho Testamento também traz como regra para nós, né? Paulo, como exemplo aqui, falando aos cristãos de Éfeso, então ele exorta cada um de nós a vivermos a honestidade. E Paulo traz um alerta para as consequências da falta dessa honestidade, na mesma proporção que nós vimos no livro de Amós, no vídeo anterior. Se você não pegou esse vídeo anterior,
Pegue para poder entender agora, né, Efésios capítulo 4, verso 25 a 32, onde nós vamos analisar então esse texto a partir deste momento. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Nós estamos aqui num contexto de linguagem. Né? Paulo se refere aqui ao fato de nós já termos deixado aquela vida enganosa, né? Aquela velha criatura, a mentira, que produzia incredulidade na nossa vida. Que é algo que tem a ver com o sexto mandamento que nós estudamos também, né, há 2 vídeos anteriores. Né? Isso nós vimos mais detalhado ali, porque ali fala sobre a questão da língua que mata, né? Não matarás, mas a língua ela pode matar também. E nós vamos ver isso também presente no próximo mandamento, que é não dizer falsos testemunhos contra o teu próximo. Né? O contexto está nesse assunto. Assim, se nós vivermos nos mandamentos do Senhor, né, porque Jesus Cristo ele cumpriu, né, toda a lei, ele cumpriu, né, a lei civil, ele cumpriu a lei cerimonial e ele também cumpriu a lei moral na sua vida e fez com que essa lei moral pudesse tomar uma ótica em nós, né, como Igreja de Jesus Cristo no presente do Novo Testamento. Né? Por isso que capítulo 5 ao capítulo 7 que nós temos de Mateus, Jesus ensinando a ética do reino, ele está, na verdade, não trazendo um novo mandamento, ele está, sim, mostrando uma outro lado daquilo que o velho mandamento não viveu na sua prática, mas que a Igreja de Jesus Cristo deveria viver. Né? E o que tem no capítulo 5 ao 7? Nós temos ali, né, presente, né, a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos, né, que eles não ficaram para trás. E Jesus não veio revogar, não veio tirar esses mandamentos da nossa vida, porque nós precisamos continuar eles, vivendo até que Cristo venha numa ótica cristã. Né? Por isso que se nós vivermos, então, né, no mandamento do Senhor, né, nós faremos agora somente o quê? Vivemos a verdade, vamos falar a verdade. E falar a verdade é praticar, não é simplesmente boca, né? É viver uma vida honesta, né? Honestidade. Né? Falar a verdade aqui é viver honestamente o que precisamos ter na nossa vida. Também com relação aos sentimentos, verso 26 a 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós podemos até ter momento de ira. O texto não está dizendo que não podemos. Né? Podemos e somos humanos e temos, né, esse momento na nossa vida, principalmente no contexto que Paulo está trabalhando aqui, no contexto da fé. Quando a nossa fé é insultada. Ou quando nós vemos o quê? Também a injustiça diante da vida humana. Nesses 2 objetos de foco nas nossas vidas, de resposta que nós damos, nós podemos até irar, mas nós precisamos ter cautela. Né? O que o texto está mostrando para nós é isso, porque nós somos cristãos. Né? Para quê? Para que não haja também junto à ira, o ódio, o desprezo, o desejo de vingança. Né? Isso que nós vimos também lá no 6º mandamento com relação a não matarás. Né? Quando nós temos esse momento de repúdio, né, por a nossa fé ser insultada, ou da injustiça sobre a vida humana, nós não podemos nesse repúdio, né, quando nós não aceitamos esse tipo de coisa, né? Quando nós estamos indo contra isso, não podemos deixar que o ódio, que o desprezo, que o desejo de vingança aconteça. Por quê? Paulo, quando escreve também aos Romanos, ele diz, quando ele está falando sobre o amor, ele diz também sobre essa questão. Ele diz que para deixar na mão de Deus o quê? A questão da vingança. É a Deus que o juízo vai estar sendo dado. Né? Isso nós podemos ver então presente também no 6º mandamento. Paulo diz o quê?
mesmo quando a ira for justa, não pecaminosa, por isso irai e não pequeis, é perigoso nós conservarmos elas na nossa vida. Por quê? Porque isso pode trazer sim, aí sim, motivar o ódio e fazer crescer algo que não deveria estar dentro de nós. Por isso que o pôr do sol se faz presente nesse momento. E nós estamos aqui num contexto de uma tradição judaica, de uma cultura judaica, por mais helênica que nós temos aqui, entendendo que o pôr do sol para os judeus era a marca de um novo dia que viria. Né? O dia começava com o pôr do sol, né? Aquilo que nós vimos lá no quarto mandamento. Né? E também era o momento de recolher para os lares. Né? Então nós não podemos, né, nesse sentido que Paulo fala, deixar ficar nenhum resquício de contrariedade em nosso coração. Né? Um resquício de contrariedade no nosso coração, e também não podemos deixar, né, que nós sejamos veículos disso no coração também do nosso próximo ou de outra pessoa. Né? Isso também ao nos despedirmos, né? A questão aqui ligada aqui quando recolhe-se, né? Quando sai, né? Não deixar que essas coisas aconteçam, né? Nós estamos aqui num contexto de entendimento entre pessoas, né? E precisamos disso na nossa vida nesse momento. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Porque o adversário tem capacidade de insinuar em nossas mentes. E quando fala adversário aqui, nós estamos falando de Satanás. Né? Sentimentos pecaminosos que levam o quê? A sentimentos de contrariedade. Né? E se nós deixarmos isso acontecer dentro de nós ou no outro, como nós sendo instrumento, nós vamos estar fazendo o quê? Fazendo aquilo, aí sim dizendo uma expressão de um ditado um pouco popular, nós vamos estar fazendo aquilo que o diabo gosta. E Deus não quer isso em nossas vidas. Por quê? Porque nós já mudamos o nosso ser, nós já fomos transformados. E se nós quisermos viver ainda aqueles conceitos passados, nós estamos sendo desonestos na presença de Deus pela prática da nossa vida cristã que não está coerente com o querer de Deus. Verso 28 ainda, nesse contexto, aí Paulo entra mais precisamente no 8º mandamento, dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está num contexto de propriedade de trabalho? Sim, mas é um contexto de ação que nós temos aqui. Aqui nós encontramos mais com o nosso mandamento, o qual estamos estudando, da mesma expressão que nós temos lá em Amós. O contexto de ação de Amós era um contexto do quê? De ação social, de ação comunitária. E nós não estamos diferente aqui dessa ação, pegando todos os versos que se seguem anterior e posterior a esse verso 28. Por quê? O evangelho em Éfeso encontrou uma sociedade pior ainda do que no tempo de Amós. Amós fala com os filhos de Deus, sim, mas nós estamos aqui num contexto de uma sociedade, né, em Éfeso, que era uma sociedade pagã, né, onde tinha cristãos agora ali também. Então o contexto aqui não é só de filhos de Deus, é de uma sociedade, né, que tem cristãos nela, mas que tem os pagãos também naquele momento. E o cristão tem que ser o quê? Contra a cultura diante daqueles que não servem a Deus. É nesse contexto que nós estamos aqui também. Então tem um contexto social quando Paulo está trabalhando, né, nesse momento na vida da igreja. Vamos recordar um pouquinho em Amós. O que havia em Amós e no povo de Deus? Né? Porque ali era bem direcionado ao povo de Deus. Havia corrupção grande no comércio. Então nós temos aí uma questão social. Né? E maior tempo para isso era dado do que uma vida fiel à palavra de Deus. Nós temos também um contexto que religioso, um contexto de fé, né, onde o peso era diferenciado para Deus menos e para o mundo mais. Né? Quem fazia isso? O povo de Deus. Havia falsificações,
né, que esse povo de Deus estava fazendo no alimento. Havia escravidão. E essa escravidão vinha do quê? De uma vida desonesta, através de roubos praticados por poderosos, né, o qual eles infringiam, né, sobre aqueles menos favorecidos, né, para que esses viessem a acabar sendo escravos deles, por falta do quê? Por falta de uma igualdade no meio do povo de Deus. Havia adulteração de alimentos também para os pobres que dependiam da sua subsistência. O básico ainda era tirado, estava cada vez mais enfraquecido. E isso estamos falando de povo de Deus naquele momento. Lembra de Amós capítulo 8, versos 5 e 6. Quando passará a festa de lua nova? Era a pergunta que o povo falava. Quando que vai terminar, né, os shabates, conforme nós vimos lá no quarto mandamento? E o sábado, que é o shabat do descanso, como nós vimos lá no quarto mandamento. Para quê? Para vendermos os cereais, para abrirmos os celeiros de trigos, para nós diminuirmos o efa e aumentarmos o lucro, o ciclo, né, e procedermos dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres, escravizarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo, nem o básico, mas do básico também tirava para que o povo pudesse se enfraquecer cada vez mais. Isso era desonestidade, isso era roubo, isso era furto, né, que nós vimos lá em Amós, conforme o vídeo anterior. Mas a desonestidade e a quebra do oitavo mandamento em Éfeso estava pior ainda. Pior por quê? Porque a sociedade de Éfeso, sim, que não tinha Deus, já vivia esses valores. E a igreja agora também estava vivendo valores igual, né? Vinda dessa influência dos de fora. E isso também era desonestidade. Isso era uma vida mentirosa na presença de Deus, né? Por mais religiosos que eles se diziam ser, por mais que eles quisessem estar no templo, né, dizendo que cultuavam a Deus, levantando as suas mãos para o Senhor, mas na prática do dia a dia eles estavam mentindo. E essa mentira era uma vida de falsificação, né? Estavam furtando, estavam roubando na presença de Deus, né, naquilo que Deus queria das suas vidas. Paulo, então, afirma que os cristãos precisavam mudar. Essa não é uma vida cristã. Os valores mundanos não podem penetrar na nossa maneira de viver. Se isso ocorrer, nós estamos caindo na cilada do inimigo, né, de Satanás. Estamos sendo também inimigos daqueles que estão diante de nós. E isso mostrará que ele, Satanás, não está somente ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar, mas ele alcançou até, né, ao nosso redor. E ao nosso redor deveria estar Jesus Cristo, ocupando, né, o seu lugar como senhorio das nossas vidas, mas nós acabamos tirando isso, né? Por quê? Porque nós acabamos roubando aquilo que é de Cristo para nós darmos lugar para o mundo ditar regras para a nossa vida. Era isso que estava acontecendo lá em Éfeso. É aquilo que que João escreve sobre Jesus Cristo lá em Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, quando fala o quê? Que a igreja colocou Jesus para fora e ele estava batendo, querendo entrar, né? Não é que Jesus está batendo num coração de um ímpio querendo entrar, não, era na igreja, o contexto ali era de igreja, a carta era direcionada à igreja, né? Jesus estava batendo na porta de uma igreja que deixou o mundo entrar nela, né? E esse mundo fez o quê? Tirou Jesus de dentro dela. E Jesus queria entrar para voltar a essa igreja a ser novamente aquela igreja, né, que Deus assim tinha colocado, tinha feito ela ser.
né? Mas a desonestidade, a falta de honestidade para com a palavra, com a prática dessa palavra, fez isso acontecer. É isso que Paulo está falando aos cristãos de Éfeso. Não? Lembra quando Jesus escreve a essa igreja, ele fala de uma igreja que perdeu o primeiro amor. Tanto é que depois de 20 anos, cerca de 20 anos depois da carta que Cristo manda à igreja de Éfeso, nós não tínhamos mais uma igreja em Éfeso, porque essa igreja acabou de fato se mundanizando. Então nós precisamos olhar para esse contexto aqui. Por isso que o cristão, em vez de ser um elemento perturbador na sociedade, ele tem que ser um colaborador do bem social. Isso para todos, né? Não é para o seu umbigo, é para todos. Não podemos ser egoísta, porque o egoísmo não faz parte daquela vida que já foi transformada, não faz parte da nova natureza em Cristo. É o que nos afirma o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Mas Paulo prossegue, né, no verso 31 e 32, falando do comportamento, então, para com o outro, porque não é algo meramente pessoal, né, não é algo meramente interior, mas é algo que tem a ver com o outro. Por isso ele diz o quê? Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Note que Paulo está falando aqui, em primeiro lugar, para onde? Para a igreja dentro de si, no contexto de irmãos. Isso não desmerece aqueles que estão fora, porque não é para os de fora que eu faço, né, e sou mentiroso para com os de dentro. Não. Eu faço para os de fora porque eu sou verdadeiro com os de dentro. Esse é o contexto que Paulo está trabalhando aqui. Quando nós fazemos inverso, nós estamos também fazendo o quê? Sendo desonestos. Assim sendo, Paulo fala que deveria ser evitado coisas em nossas vidas. Ele diz o quê? Longe de vós, do vosso meio, igreja. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como toda a malícia. Longe de vós. Por quê? Porque isso é desonestidade. Né? Não é querer viver dessa forma mentirosa para com os de fora, porque aí é uma vida de mentira. Isso é ser desonesto. Né? Isso sim é estar fazendo o quê? Estar usurpando, né, aquilo que Deus quer para a vida da sua igreja. Isso é mentira, isso é desonestidade. E Paulo está falando isso para o contexto eclesiástico dentro. Aqui nós temos então aqui os males que o mundo está cheio lá fora. Né? E que não deve ser aceito aonde? Dentro do convívio cristão, da igreja, da família de Deus, não de instituição, não de quatro paredes, é de vidas, de relacionamento entre irmãos. É nesse contexto que nós temos aqui todo o decálogo, todos os 10 mandamentos. Sendo assim, o que nós devemos fazer? Aquilo que diz o verso 32. Antes, sede uns para com os outros, aos de dentro, e nesses de dentro você vai levar aos de fora essa mesma prática, porque essa ação não pode ser diferente, não é 2 pesos e 2 medidas. O que você é fora, você é dentro, o que você é dentro, você é fora. Não tem como colocar o sol sobre colocar a peneira sobre o sol, porque isso não acontece diante de Deus. Ele vê todas as coisas. Antes, sede um para convosco o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando fala Deus em Cristo vos perdoou, vamos lembrar lá do amor, né, daquele mandamento que outrora, Velho Testamento, amai o teu próximo como a ti mesmo, e Jesus fala, novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei, como eu perdoei, vocês também perdoam, né, uns aos outros. Né? Não é a oração dominical que nós aprendemos em Mateus? Se nós não perdoarmos, né, também Deus não vai nos perdoar? Está lá.
nós oramos de que forma? Qual é a forma que nós oramos na presença do nosso Deus? Verdadeira ou desonesta na presença do nosso Deus? Por trás de tudo isso, meus queridos, está a prática de uma vida cristã. A prática de uma vida cristã faz o quê? Exerce atos de bondade, atos de ternura. Ela é uma vida de compaixão. Compaixão aqui é sofrer junto, né, para com os necessitados. Contrário ao que estava acontecendo com o povo de Deus lá no Velho Testamento em Amós. E nos cristãos também agora, aqui também, influenciados pelo secularismo que Paulo mostra acontecendo na vida da igreja no Novo Testamento. Portanto, meus queridos, perdoar é viver o ensino de Jesus Cristo, é viver o seu novo mandamento. E isso é o quê? Honestidade, é ser um cristão autêntico. Assim, o que significa viver o Antigo Testamento numa vida cristã? Podemos resumir bem isso quando Paulo escreve aos cristãos de Filipe, em Filipenses, a carta da alegria, no capítulo 4, verso 8 e 9. Olha o que ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, 6 coisas Paulo coloca aqui de forma enfática. Ele diz: se alguma virtude se existe virtude nisso, e se algum louvor existe, né? Quando nós falamos em louvar a Deus, a gente precisava olhar para tudo isso. Louvar não é simplesmente abrir a boca e cantar, é praticar. Olha só, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento, né? Aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, que o nosso culto precisa ser racional, mente, pensamento, né? Que ocupe o vosso pensamento, porque isso é culto a Deus, isso é louvor a Deus, isso é virtude, isso é fé. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste. Você aprendeu sobre isso, Paulo está dizendo. A igreja aprendeu sobre isso, Paulo está dizendo. Aquilo que vocês receberam, aquilo que está na palavra de Deus e chegou até vocês, aquilo que vocês ouviram, que foi proclamado, que foi falado, aquilo que vocês viram, presente no testemunho dos servos fiéis de Deus, porque ele fala aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram dele, Paulo, aquele Paulo que diz o que? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso praticai, porque essa deve ser o quê? A prática da vida cristã. E o Deus da paz será convosco. Muitas vezes eu ouço cristão falando que não se sente em paz, que não consegue viver uma vida de paz. Tem igreja que às vezes fala que ela vive essa igreja vive em guerra, vive em luta, né? Nem sempre tem paz nela. Por que não tem paz? Olha para Filipenses. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há fé, se há louvor, se há vida, ocupe o vosso pensamento. Se o nosso pensamento for ocupado dessas coisas, a paz de Deus estará conosco. A igreja terá paz. O que é ocupar? É viver, é praticar. E é isso que nós precisamos entender. A igreja desaprendeu tanto, né, com relação à prática de vida cristã, que ela se tornou teórica. A igreja se tornou apenas letra. E a igreja letra é morta. É aquilo que a palavra de Deus diz. São 6 ingredientes aqui simples, 6 ingredientes claros. Não é reverendo Saulo falando. É a palavra de Deus falando. E são coisas que nós apreciamos, são coisas que nós louvamos. Se nós assim o fazemos, muito mais Deus que nos criou para isso, para sermos esse instrumento. O que é esses 6 ingredientes? É a essência de uma vida honesta. Do viver o quê?
os mandamentos do Senhor. Este é o viver do homem novo. É andar em justiça, é andar em verdade, é praticar aquilo que é reto para com Deus e para com os homens, porque não adianta ser uma coisa para Deus e ser outra coisa para os homens, porque isso já mostra que a sua vida não tem Deus, verdadeiramente. Por quê? Não adianta eu falar que eu amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Mentiroso tem a ver com o sexto mandamento? Sim. Tem a ver com o oitavo mandamento? Sim. É desonesto. Por quê? Se os valores do mundo ditam a regra para a vida da igreja, nós somos roubadores. Nós não somos honestos na presença de Deus. É isso que estamos falando aqui na palavra de Deus, nesse oitavo mandamento. Porque nós fomos chamados o quê? Por Deus. O nosso chamamento foi por Deus. Quem aqui não foi chamado por Deus? Ele chamou cada um pelo seu próprio nome. É o que está na sua palavra. Para quê? Para ter uma vida digna, para ter uma vida mansa, para ter uma vida humilde, para ter uma vida boa. Mas isso só acontece na prática, não na teoria. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 1 e 2 do nosso texto que nós estamos estudando hoje. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, Paulo falando, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com toda longanimidade ou paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando aqui, meus queridos, não é nada mais do que ser suporte. Suporte para o outro. Não é apenas falar, eu tenho que suportar essa pessoa, mas eu não gosto dela. Pronto, se você já não gosta, se é seu irmão em Cristo você não gosta, existe um problema na sua vida particular, de fé e tudo mais. Suportar aqui é ser suporte uns para com os outros em amor, porque o amor deve ser o quê? A base para tudo. Paulo não diz lá naquele hino maravilhoso que nós temos, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala do amor, ele termina aquele texto dizendo que fica a fé, a esperança e o amor, mas o amor está acima dessas coisas. O amor é a base, por isso que ele vai falar o quê? Eu vou falar agora um caminho sobre modo maravilhoso para vocês entenderem o quê? A ação do Espírito Santo na vida de vocês. Muitas vezes a gente olha para o capítulo que vem falar dos dons espirituais e nós queremos entender aqueles dons espirituais miraculosos na nossa vida sem amor. Sem amor os dons não acontecem. Nós precisamos olhar para isso na nossa vida. Fomos chamados por Deus para isso. É o que diz o texto das Escrituras Sagradas. Quero concluir com vocês esse oitavo mandamento naquilo que Paulo disse e que chama muito a nossa atenção para isso. Romanos capítulo 2, verso 21. Vocês dizem uns aos outros para não roubar e vocês roubam? Olha só a pergunta que Paulo faz aqui nesse texto. A pergunta de Paulo nos força a olhar para o roubo de uma perspectiva diferente. Por quê? A Bíblia não nos permite ser os acusadores, mas ser defensores da justiça. A palavra de Deus nos força a reexaminar as nossas convicções básicas sobre pessoas e sobre propriedades. Por isso a sacralidade aqui do oitavo mandamento que nós temos. É claro que os tempos hoje são outros, podemos dizer que são outros. Mudança desde os tempos de Moisés facilitaram uma consciência pesada também, né? Cauterizaram às vezes a consciência, sim. A mudança de uma cultura básica que era agrícola para uma cultura agora industrial tem dado a muitos o que? A desculpa do lucro por essa busca desenfreada do que? Do materialismo para as nossas vidas. Afinal, dizem, não estou prejudicando ninguém em particular. Alguém que nunca pensaria em roubar o martelo do seu vizinho, talvez roube sem punição corporações, companhias de seguro, governos quando está lá no poder. Existe hoje uma nova ética pessoal que diz eu mereço o tanto que eu conseguir, né?
A sociedade moderna hoje se desviou completamente dos padrões de conduta e a igreja não pode ser pautada por isso, a igreja não pode ser maculada por isso, a igreja não pode viver essas questões na sua vida. Essa sociedade moderna, ao invés de uma ética de culpa, que é restrita pela consciência, ela tem uma ética de vergonha, restrita pelo medo de ser pego. Mas se não for pego, eu faço. A questão hoje está mais nesse oculto, que nós vemos na sociedade. A nossa sociedade hoje recompensa grandeza e sucesso. Se alguém mata uma pessoa, é um homicida. Se alguém mata 25 pessoas, é um psicopata. Se alguém mata 1 milhão de pessoas, é um herói nacional. É a cultura que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos isso. Se alguém rouba R$ 1.000 na mesma proporção, a sociedade manda para a prisão. Mas se roubar US$1 milhão, a sociedade manda ele para ser liderança política. Muitos filantropos doam, mas doam daquilo que na verdade estariam devolvendo, não é uma doação. É um mero devolver de algo para uma consciência mais limpa. Nós vivemos esse contexto social hoje. Não podemos ser infantis e não ver isso acontecendo em nosso meio. Na vida da igreja, isso não poderia acontecer. As pessoas encontraram hoje uma forma respeitável de quebrar o 8º mandamento, para furtar e para roubar. A Bíblia condena o desonesto. Olha o que diz Miqueias, capítulo 6, verso 9 a 13. A voz do Senhor clama à cidade. Está falando num contexto social. Temer-lhes o nome é sabedoria, escutai a vara, e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, e Efa pequeno, que é detestável? Poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? Os seus ricos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos seus pecados. Aqui um contexto de desonestidade social. Jesus afirmou severamente aos escribas que tiravam vantagem das viúvas, que roubavam as suas casas e davam um show fazendo belas e longas orações. E ele, na sua punição, ele declarou que será muito pior para eles naquele dia. Está lá em Marcos capítulo 12, 40. Perto do fim da sua vida terrena, que aqui Jesus expulsou aqueles respeitáveis cambistas do templo que ainda são presentes em nossos dias, dizendo que eles tinham transformado em cova de salteadores o quê? A igreja. A religião. Mateus capítulo 21, verso 13. Mas por outro lado nós vemos Jesus entre duas cruzes, onde tinha dois homens que eram ladrões, mas ele fez o quê? Reconheceu o coração de um que queria estar junto dele, arrependido, e esse ladrão arrependido ele colocou no paraíso. 8º mandamento traz para nós a sacralidade em nossas ações pessoais e coletivas. Vamos analisar isso como igreja, como povo de Deus, onde nós temos que viver uma vida de honestidade em tudo. Êxodo 20:15 é: não furtarás. Que você possa ter compreendido esse mandamento, e que Deus o abençoe, para que você possa viver mesmo em meio a esta sociedade que vive de forma contrária, e também em meio a uma religiosidade que já deixou Jesus para fora. Não vamos viver dessa forma. Não vamos viver esse dualismo, esses 2 pesos e 2 medidas, essa falsa religiosidade em nós. Nós somos dentro aquilo que nós somos fora. Nós somos fora aquilo que nós somos dentro.
Senão, nós estamos vivendo uma vida desonesta e nós estamos indo também contra o 8º mandamento. Que Deus assim nos ajude e que possamos compreender isso. Semana que vem, ou o próximo vídeo, nós estaremos falando sobre o 9º mandamento, que é uma continuação disso que nós estamos. Né? Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Né? Nós vamos ver o Deus de toda a verdade. É sobre isso que nós queremos prosseguir na próxima semana, no próximo vídeo, tratando sobre os 10 mandamentos. Estamos chegando ao final, com a graça de Deus. Espero que tenha sido uma colaboração até aqui na sua vida, através da ação do Espírito Santo. Porque sem a ação do Espírito Santo também isso é apenas e tão somente um curso, um estudo que não vai produzir. Né? Porque nós precisamos que o Espírito Santo venha nos convencer, deixar isso acontecer na sua vida. Né? Isso é importante para cada um de nós. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não vamos esquecer disso. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica na paz, né? Tenha uma nova semana abençoada na presença de Deus, né? E nós prosseguimos adiante no próximo encontro falando sobre o 9º mandamento. Se ficou dúvida do 8º mandamento, né, aqueles que podem e que têm condições de me procurar, me procurem, né, seja a forma que você quiser estar tirando essas dúvidas, nós vamos poder estar juntos. Deus assim nos abençoe.